Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP, ainda lidando com os pilares, né, do paradigma de orientação ao objeto. Hoje nós vamos estudar o último pilar, que é o encapsulamento. O encapsulamento, pessoal, ele trata da segurança dos objetos. Ele trata da visibilidade que o objeto tem, não só dos atributos, como também dos métodos. A gente sabe, né, que todos os objetos ele tem, né, por padrão, atributos e métodos. Então, a gente tem, com esse pilar do encapsulamento, a segurança de visibilidade para quem a gente deseja. Então, eu dou visibilidade, né, dos atributos e dos métodos a quem eu queira dentro do nosso sistema. Então, definido as regras de negócio, né, do nosso sistema, eu posso dar visibilidade ou não dos nossos atributos e métodos dos objetos. Então, a gente pode, com encapsulamento, definir se um certo atributo ou método ele é público ou é privado, né? Ele tem visibilidade ou não. Ou até mesmo, né, permitindo ou não que um certo atributo ou método ele seja herdado por algum objeto filho. No caso da nossa herança, a gente viu em herança que a gente tem um objeto pai e os objetos que estendem, né, desse objeto pai são os objetos filhos. Então eles compartilham os atributos e métodos. Então, com o encapsulamento eu consigo dar segurança, né, ou seja, visibilidade, dizendo que os objetos filhos podem ou não, né, herdarem certos métodos ou certos atributos desse objeto pai. E para ficar mais claro o que eu estou dizendo para vocês, vamos verificar aqui que aqui a gente tem uma relação de herança entre um objeto pai e um objeto filho. Veja que esses objetos, né, que o objeto filho, ele tem uma relação de herança com o objeto pai. Tanto como nome, né, quanto como método, né, como o atributo nome e o método. E a gente tem, né, aqui do lado, bastante importante, que são os nossos operadores de visibilidade. A gente tem o operador public, protect e private. Então, esses operadores, né, de visibilidade é que vão determinar quem pode acessar os atributos, né, os atributos e métodos de um modelo. Neste caso, né, o filho ele tem como herança alguns métodos e alguns atributos. Porém, dependendo do operador de visibilidade, ele não consegue ter esse acesso. E para a gente verificar como cada um deles funciona, nada melhor, né, do que praticar. Então vamos abrir o nosso Sublime Text. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo como o pilar, né? Eu vou colocar aqui como pilar encapsulamento. .php. Tá, vamos criar aqui a estrutura, né, do PHP. E primeiramente eu vou criar aqui o nosso modelo, né, o nosso modelo do objeto pai, ok? Criar class pai. Vou criar primeiro aqui os atributos, tá? O primeiro atributo aqui que a gente vai ter, ó, private nome, protect sobrenome, public humor. Então vamos lá, private nome, protect.
sobrenome, public, humor. Bom, então a gente tem nesses operadores de visibilidade, veja que eles são colocados antes, né, do nosso atributo. Então, para a gente dar sequência aqui, eu vou colocar alguns valores, né, como o nome José, tá? José, sobrenome Silva, e humor vai receber feliz. Ok, então eu estou aqui com a minha classe criada, né, classe pai, e eu vou instanciar essa classe pai, né, eu vou criar uma variável pai, e a essa variável eu vou instanciar um novo objeto, pai, certo? Então, para a gente entender, né, essa visibilidade, a gente precisa, né, compreender que a gente tem um sistema, né, que é o app. Eu tenho um sistema e esse sistema ele é dono do script, né, é como se fosse um universo inteiro de script. Eu tenho aqui uma classe, tá, que é uma classe pai, e tenho uma classe filho que herda, né? Então eu tenho um universo inteiro, né, e tenho outros dois universos, né, o universo pai, o universo aqui de classe e o universo de uma classe estendida, né? Para a gente compreender essa visibilidade, né, a gente tem que compreender assim, né? Então a gente tem um todo global, a gente tem um pai aqui que é uma classe que está dentro desse global e tem um filho, né, que tem acesso aos atributos e métodos do pai, né? Dependendo do nosso atributo de visibilidade, beleza? Então aqui, ó, vamos verificar como que se comporta, né, estes operadores em relação ao universo global, né, em relação ao meu app, né, ao meu sistema, né, a quem está de fora aí na telinha vendo, né, que somos nós, os usuários, né. Então, os usuários, como que funciona esses operadores, né, a partir dos operadores de visibilidade. Então, aqui eu vou tentar visualizar aqui por exemplo, aqui o humor. Veja que ele tem um atributo de um operador de visibilidade public, né? Então eu vou aqui tentar acessar. Então aqui para mim acessar pai, né? Instancio, né? Quem que eu quero? Eu quero o atributo humor. E para mim visualizar isso em tela, né? Basta dar um eco. Então eu vou salvar, né? Vou ativar aqui o nosso servidor web, está no champ. Ativo o nosso Apache. A gente vai abrir agora o nosso sistema, né? Foi ativado. Colocar o host. Agora é pilar. Encapsulamento. .php. Então tá lá, né? Então o usuário, né, ele conseguiu ter visibilidade do nosso atributo, né? Porque ele tem, né, um operador aqui de visibilidade public. Então quando esse operador de visibilidade for public, quem está, né, por fora, né, em relação global ao sistema, a todo o código,
pode acessar esse atributo, né? Quando eu tenho esse operador de visibilidade public. Então, eu consegui enxergar, né, o que está aqui no humor, né, nesse atributo. E eu posso também alterar, né? Então, eu vou repetir aqui, né, ó. Vai. Humor. Recebe. Triste. Eu estou alterando o valor do atributo, tá? E eu vou dar aqui um eco também, de novo, né? Para mim ver se tive sucesso nessa alteração da visibilidade. Vou só dar um eco no BR aqui, para ficar mais fácil a visualização. Tá. Tudo salvo. Volto lá, né? O F5. Veja que eu consegui também alterar, né? Ou seja, globalmente, o atributo, né, que possui esse operador de visibilidade public, ele permite, né, globalmente acessar o valor, tá? O valor desse atributo, né? Viu que eu acessei o valor do atributo, tá? E ele me permite também alterar este valor de atributo, né? Veja que aqui eu alterei. Aqui eu visualizei o que tem dentro desse atributo. E ele me permitiu também alterar. Então, com o operador de visibilidade public, globalmente eu consigo visualizar e alterar. Então, com o atributo de visibilidade public, eu consigo, né, ter acesso para o mundo, tanto para visibilidade quanto para alteração. E se a gente tentar, então, acessar um valor do objeto private, né? Então, eu venho aqui, eu só vou comentar esse pedaço aqui de código, tá? Para vocês ficarem para estudo. E eu vou agora tentar acessar o nome, ó. Então, eu venho aqui, ó. Echo Pai. Vou tentar visualizar, né, o que tem dentro de nome. Então veja que esse atributo nome, né, é um atributo private, tá? Então eu salvo, né? Vamos salvar e vamos tentar para ver o que acontece. Veja que deu um fatal erro. Por quê? Porque o objeto, quando possui um atributo do tipo private, ele somente tem visibilidade dentro do próprio objeto, tá? Então, escrevam aí, né? Vou até colocar aqui para vocês. Private. Visibilidade somente dentro do próprio objeto. Aqui, ó, public. Visibilidade global. Então, todo mundo consegue enxergar quando um atributo é do tipo public, tá? Já do tipo private, eu somente tenho acesso dentro, né, do próprio objeto, da própria classe. Eu não consigo de fora, né, veja que a instância está de fora, né, da minha classe, então eu não consigo fazer nada com esse atributo. Aí vocês me perguntam, para que ele serve? Pessoal, ele serve para fazer cálculos, tá? Ele serve para mim fazer cálculos quando eu tenho um dado sigiloso, por exemplo, eu só uso ele para fazer cálculos. E o resultado desse cálculo, aí eu coloco ele como public. Entendeu? Para que serve? Serve para isso, né? Então, o operador de visibilidade private, ele só permite, né, eu ter acesso ao valor do atributo private dentro da minha classe. De fora da classe, ninguém consegue ter acesso a ela. Nem mesmo o filho, tá? Nem mesmo o filho, que recebe, né,
que recebe, que herda os atributos aqui do pai. Então, vamos ver como que se comporta um objeto do tipo protect, né? Eu vou vir aqui, echo pai, vou tentar acessar, né, um sobrenome que tem o atributo de visibilidade, né, com o operador protect. Tudo salvo. Eu vou tentar acessar. Vou atualizar. Veja que ele retornou também o erro, né, na visibilidade. Espera aí que só deu um erro aqui. Na verdade, esse erro foi eu que cometi, tá? Que aqui, ó, sem o cifrãozinho. Só vou dar uma... Tá, então o erro foi eu que cometi. Vamos voltar lá. Veja que ele retornou o mesmo erro, né, do private, que não pode acessar, né, que ele está protect, né. Então o que acontece, pessoal? Ele também, né, quando o atributo ele é protect, ele também não permite o acesso ao sistema, né, ou seja, o acesso aqui, ó, à aplicação aos objetos protect, beleza? Porém, né, vocês devem estar se perguntando, então o private e public tem a mesma visibilidade? Não. O protect, né, ele não permite que o sistema acesse, porém ele permite que o filho acesse, ok? Então vocês têm que entender, ó, private ninguém pode acessar, somente a classe, tá? Protect. O nosso sistema, né, globalmente não pode enxergar, ou seja, o script não pode enxergar esse valor de dentro da classe, porém um filho que herda pode, né? Essa é a diferença entre private e protect, tá? Eu vou até colocar aqui protect. Ó, visibilidade dentro da própria classe e também das classes filha, mas não globalmente, tá? Ou seja, o sistema ele não consegue enxergar os valores dos atributos protect. Somente se algum objeto, alguma classe herdar, aí sim ele tem acesso. Já o private, ninguém, né? Nem os filhos, nem globalmente eu consigo acessar. Essa é a diferença. Então, pessoal, como por exemplo, né, que então eu tenho acesso ao nome aqui do pai, sendo que esse atributo é privado. Então a gente precisa passar por um método, né, porque o método ele vai fazer o cálculo e vai permitir ou não a visibilidade desse valor. Porém, eu não consigo alterar, né? Quem vai alterar são só os métodos de dentro da classe. Então, se você precisar fazer um cálculo, por exemplo, você faz através de um método e permite visualizar. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, public. Eu vou escrever um método tipo public. O método é uma função, né? Ó, get nome. Tá. E vou retornar, ó, return this nome, né? Só para me retornar o que esse atributo tem. Então, dessa forma, eu consigo, né, deixar o meu usuário ou minha aplicação ter acesso ao nome. Porém, eu não vou permitir, né, que altere, igual eu fiz aqui, tá? Aqui a gente alterou, né? A gente alterou aqui o humor, por exemplo, a gente conseguiu alterar
fora né, da minha classe. Então, aqui eu estou só dando visibilidade, né, para o nome. Então, quando a gente tem algum atributo privado, a forma de a gente ter acesso a ele, né, de fora da minha classe, é somente com uma função. Então, essa função vai fazer algum cálculo ou vai poder mostrar o valor, né, do jeito que eu desejo. Isso é para a gente não permitir que o usuário, por exemplo, altere valores lá no banco, né? Eu só deixo ele ver o valor, não deixo ele alterar. Então, para mim enxergar ele agora, veja só vou comentar aqui, né? Basta eu vir aqui, ó, echo pai, tá? E agora eu vou acessar lá, ó, o método, né? Get nome. Dessa forma agora, veja, que eu estou conseguindo, através de um método que é público, acessar o valor, né, de um atributo que é privado. Veja que eu estou acessando só o valor, né? Aqui eu não consigo alterar, eu só tenho visibilidade ao valor dele. Então vamos salvar, olha só que legal. Agora, né, Espera que teve um erro aqui na linha 23. Na verdade, eu acho que eu só não salvei. Salvar. Agora sim, né? Veja que eu estou, né, através de um método público, acessando, né, um atributo privado. Então aqui, ó, acessando, eu vou comentar aqui, tá? Acessando um atributo private com um método público. Dessa forma eu consigo, ok? Aí vocês devem estar se perguntando, mas eu consigo com um método também alterar o valor? Consegue, né? Então basta eu vir aqui, ó. Veja que eu consigo só fazer cálculo dentro, né, da minha classe. Eu não consigo fazer o cálculo aqui de fora. A classe só vai ter uma visibilidade. Eu vou criar aqui, ó, public. Function. Agora eu vou alterar, ó, set nome. Eu vou passar aqui um valor que eu quero dar, tá? Que eu vou pegar lá na minha, de fora, né, do meu sistema, de fora aqui da minha classe. E vou aqui, ó, this, tá? Nome, recebe, value, né, que é o valor, tá? Então agora, olha só, eu vou mostrar, né, eu também vou alterar. Ó, vai, né, vai acessar lá o set nome, passando como valor, por exemplo, né, vou passar como valor Yuri. Tá? Eu só vou dar um eco aqui em BR, para a gente dar uma quebra de linha. E vou mostrar novamente o valor depois, né, de alterado. Então veja, eu acessei, né, através de um método público, né? Então quem alterou o valor do meu atributo nome, né, não foi fora da classe, mas sim um método dentro da classe, tá? Então isso é a única forma que eu tenho de alterar ou ver, né, um atributo do tipo private de fora da minha classe, na classe dele, somente acessando um método público. Isso é uma forma de eu proteger, tá, gente? De eu proteger os valores.
Então eu venho agora, né? Veja só que agora eu alterei, né? De José passou para Yuri. Então eu acessei, né, um valor, né, de um atributo private e alterei ele através de um método público. É a única forma que eu tenho de fazer. Então, pessoal, esse método também, esse jeito de trabalhar, funciona também para os nossos atributos que têm a visibilidade protect. Por exemplo, aqui eu posso repetir essas duas aqui, ó. Então eu posso ter para sobrenome, ó. Sobrenome é protect, tá? É diferente de private, né? Eu vou colocar aqui sobrenome, né? E set também sobrenome. Tá. Então eu vou aqui sobrenome. De minúsculo, tá, gente? Eu vou retornar o valor de sobrenome e vou alterar, né, o valor, né, de sobrenome. Dessa forma, também eu consigo, né, alterar os sobrenomes. Basta eu vir aqui, ó. Eu vou repetir isso aqui. Eu só vou dar um echo BR aqui para ficar mais dividido. Então agora, ó, eu posso retornar aqui, ó, sobrenome. Eu vou visualizar o que tem em sobrenome e vou alterar agora, ó, set sobrenome para Petronilho. Tá? E vou mostrar isso em tela de novo para vocês verem que ele conseguiu alterar. Então aqui eu estou acessando, ó, o atributo, né? O atributo através do método, meu atributo protect, né? Que é o sobrenome. Eu estou acessando ele através do método público. Estou alterando o valor para Petronilho, né? E estou mostrando para vocês. Então vamos ver se funcionou. Agora sim, né? O sobrenome era Silva, troquei para Petronilho. Então, desta forma, eu consegui tanto os atributos private quanto os protect, né? Então, essas são as únicas formas que eu tenho de acessar esses valores, né? Lembrando, globalmente, eu não estou tratando aqui até o momento de uma classe filha, tá? Eu só estou tratando globalmente, né? Vocês precisam enxergar globalmente como uma aplicação, tá? Então eu ainda não estou testando aqui. Depois a gente vai testar como que o filho se comporta com esses valores protect e private. Então, private e protect eu não consigo acessar diretamente, né, do sistema, né, globalmente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um método public e acessar esses valores. Com o método public, eu consigo acessar atributos private e protect. Lembrando que ele só consegue acessar porque o método está dentro da classe e vai alterar esse valor e mostrar. Se eu quisesse acessar diretamente esses valores e alterar, fora, né, da minha classe, eu não conseguiria. Vamos voltar lá. Bom, então já que a gente aprendeu, né, sobre a visibilidade dos atributos, vamos trabalhar com a visibilidade dos métodos. Nós temos aqui, ó, 3 métodos, né, executar mania, responder e executar ação. Um é private, o outro protect e um public, tá? Vamos implementá-los. Eu vou só comentar esse trecho de código, só para ficar mais visível, tá, gente? Eu vou implementar aqui primeiro o executar mania, que é o private. Tá? Eu vou aqui como executar mania, eu vou aqui dar um echo assobiar.
Então essa aqui é a mania, né, da minha classe. Eu vou criar o outro que é o protect. Protected function. Esse aqui vai responder. Eu vou colocar aqui como echo oi. E por fim, a gente vai ter um método public executar ação. Echo. Eu não vou colocar nada aqui não, só vou dar duas linhas para depois a gente vai verificar o funcionamento. Então agora, olha, veja, né, que agora a gente não está estudando mais os atributos, estamos estudando os métodos. Eu tenho um método private, um protect e um public. Então, pessoal, como nos atributos, os métodos também, eles não podem ser acessados, por exemplo, o private, ele não pode ser acessado globalmente, ele só pode ser acessado dentro da própria classe. O protect não pode ser acessado globalmente, somente dentro da classe e nos filhos, tá? E o public pode ser acessado por todo mundo, né? Globalmente e pelos filhos. Então vamos ver aqui como que funciona. Eu vou também aumentar esse trecho de código. Cometer esse trecho de código. Veja que eu tenho aqui, né, somente a instância do objeto. Eu vou até trazer para baixo aqui, só para vocês visualizar. Então, eu vou tentar executar o método aqui diretamente, ó. Echo. Aí, e vou acessar agora o método, ó. Por exemplo, aqui o executar mania, ó, que é um método private, né? Veja que dessa forma, né, como ele é private, eu não vou ter acesso globalmente, né? Olha, correu um erro, né? Então eu não consigo, né, executar a mania. Ele é um método private, ele só funciona dentro da minha própria classe, tá? Ele não funciona, né, de fora, né, no script, somente dentro. Então você não permite que ninguém enxergue o funcionamento deste método executar mania. Assim também como o método, né, se a gente tentar aqui, o responder. O método responder, ele é protect. Vamos tentar executar ele aqui, só vou salvar. Veja que também, né, retornou o erro falando que é um método protect e não posso acessar globalmente este método, tá? Então eu não consigo acessar este método, porque ele é protect. Somente quem pode acessar é o filho, tá? Ou então dentro da própria classe, né? Lembra, a gente ainda não está implementando isso, né? Na próxima aula a gente vai implementar. Mas por enquanto, né, somente a própria classe tem acesso a métodos protect. Porém, pessoal, um método public, né, eu consigo acessar, né? A gente tem um método executar ação. Eu vou dar só um echo em oi aqui para vocês verem como ele funciona. E vou aqui executar ação. Executar ação é o método public. Eu vou salvar e vou tentar acessar globalmente. Ó, agora funcionou porque ele é public. Tá, então pessoal, eu consigo, né, fazer o que a gente chama de interface entre um método public e os outros métodos protect? Consigo também, tá? A gente consegue, né, da mesma forma
com o método public eu tive acesso aos atributos private, né, a gente também consegue ter acesso, né, aos métodos private e protect através de um método public. É isso que a gente chama de interface. Olha só que legal, eu consigo do método public, ó, eu venho aqui, ó, executar mania, por exemplo. Executar mania. Veja que eu estou utilizando um método public, né? Um método public para acessar o executar mania, né? Vamos ver agora se eu consigo. Tá lá, né? Assobiar. Isso a gente chama de interface, viu? Eu utilizo um método public para acessar um método private. E a gente consegue também o protect, né? Eu venho aqui, ó. Vou lá, ó, responder. Né? Vamos ver se ele consegue responder. Sim, conseguiu, né? Então, a única forma de eu acessar métodos, né? Métodos private e protect e atributos private e protect, lembrando, né, que fora da minha classe, ou seja, globalmente, né, pelo app, pelo script, é só a gente criando interfaces, que são métodos publics, que acessam esses métodos private e protect, né? Tanto os métodos quanto os atributos. Veja que ele foi só acessado dentro da própria classe, né? Não foi acessado de fora. Quem acessou de fora foi um método public. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? Eu quero que vocês escrevam isso tudo que eu disse, porque é bastante importante, né? A visibilidade desses operadores, tanto public, private e protect, né? Eu estou dizendo a visibilidade global, por enquanto, tá? A visibilidade de herança a gente ainda não executou, mas escrevam, façam, né? Para vocês absorverem esse conteúdo. A aula foi um pouco grande, mas escrevam aí que vocês vão conseguir absorver bem. Até a próxima.